De volta com o nosso Vida Melhor, a gente vai agora conversar sobre saúde. Na verdade, a gente precisa entender bem o nosso corpo, porque a gente precisa cuidar bem dele, né? E se a gente não conhece, a gente acaba fazendo alguma coisa errada e às vezes nem com propósito, às vezes sem querer. Muitas vezes a gente sobrecarrega os rins sem saber. Muitas vezes a gente até convive com um problema que poderia ter sido prevenido. Hoje a gente vai falar sobre pedras nos rins, cálculo renal, sobre causas, sobre os desconfortos, sobre como é que a gente pode tratar, tá? E é um problema, gente, que atinge muitos brasileiros. 10% da população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, tem problemas renais. Então, pra gente entender o porquê, as causas, sintomas, tratamento, eu recebo ele, que é urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade de Videocirurgia e também membro correspondente da American Urological Association, Dr. Flávio Izuka. Isso. Tá certo? Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Prazer é tá nosso. Senta aqui pertinho pra gente conversar então sobre problemas nos rins, Sim. né? E pelo que eu tô entendendo, que eu dei uma lida, é muito mais frequente do que a gente imagina. Sim, Só que é silencioso. Extremamente frequente, né? Hoje estima-se que 15 a 20% da população tem pedra no rim ou vai ter. Então é uma incidência altíssima. Quando é pedra no rim, tem dor. Aí ela faz barulho, é isso? Na verdade, muita gente tem pedra no rim e não sabe, porque no início não dá nenhum sintoma. Esse é o problema. Então, a pedra só vai dar sintoma, vai dar dor quando a pedra resolve se mexer e sair do rim. Então vamos tentar entender um pouquinho como é que ela nasce. Por que que algumas pessoas têm e outras não? Tá, essa é uma ótima pergunta. A gente vê isso muito em famílias, né? Tem famílias de pessoas que têm pedra no rim, o pai, a mãe, o irmão, o filho, todo mundo tem pedra no rim. Então tem uma característica hereditária, tem muito a ver também com a alimentação, né? Hoje a gente vê que a incidência de pedra no rim está subindo, está aumentando. Isso tem muito a ver com hábitos de alimentação modernos, como comer muito alimento congelado, embutidos, alimentos com alto teor de sódio. Isso dá muita pedra no rim e muito excesso de carne também. Olha lá. E aí a gente precisa realmente parar, prestar atenção e fazer opção sempre por uma alimentação saudável, porque não é só em relação aos rins, né? Quer dizer, uma alimentação desregrada, com muito embutido, com muita comida industrializada, sempre sobrecarrega outra parte do corpo, além do rim também, e pode causar outros males. Então, mais uma vez, alimentação equilibrada e saudável, né? Comer direito é importante. Exatamente. Daí é importante lembrar também que algumas situações específicas também aumentam a chance de ter pedra no rim, como estar sedentário, não fazer uma prática de atividade física regular, né? Então, alguns medicamentos também podem provocar pedra nos rins. Vou dar o exemplo, por exemplo, da vitamina C, né? Que muita gente gosta de tomar vitamina C. Nós estamos agora num período de frio, o pessoal aí com muito medo de pegar gripe, sarampo. Então, tem gente que imagina que tomando bastante vitamina C vai proteger contra essas viroses e tem o risco de ter uma pedra no rim por causa do excesso de vitamina C, por exemplo. Olha lá, uma informação importante. O cálcio e a vitamina D também podem provocar pedra no rim? Sim. Na verdade, tem algumas coisas importantes que a gente tem que alertar, né? Por exemplo, uma mulher com osteopenia ou osteoporose já depois da menopausa, uma pergunta muito recorrente para nós, urologistas. Deve ou não fazer reposição de cálcio? A resposta é enfática, deve fazer reposição de cálcio, mas deve também acompanhar com o urologista, porque uma reposição de cálcio ou uma reposição excessiva de vitamina D pode provocar pedra nos rins. E nós, como urologistas, podemos proteger o rim através de várias formas. Tem muito mais coisa que a gente pode passar para o cliente, para o paciente, que além de beber mais água, tá? Isso, uma parte do público leigo não tem ideia disso. Então, a gente precisa aumentar mesmo a ingesta de água e tem algum tipo de exame que a gente deva fazer para ficar de olho? Sim, numa situação de check-up, a gente recomenda um simples ultrassom dos rins. Isso já ajuda bastante, né? Mas quando o paciente está com uma crise de cólica renal, o ultrassom normalmente não é suficiente. O ideal é uma tomografia
voltada para os rins e com protocolo para pedra nos rins. Não precisa de contraste, é um exame mais simplificado. Ok. Né? Doutor Flávio, não é só pedra no rim, o problema que o rim pode dar, né? O rim pode ter outras doenças, outras coisas. E o que, além da pedra no rim, pode acontecer nos rins e com alguém que, de repente, não se cuida? Tá. Uma coisa muito importante de alertar é que pedra nos rins e infecção urinária são dois problemas que andam de mãos dadas, né? Então, geralmente, uma pessoa que tem pedra no rim tem mais infecção urinária e também existe o contrário, né? As pessoas que têm infecção urinária também têm uma predisposição maior a ter pedra nos rins. Existe, inclusive, uma bactéria específica que é capaz de produzir pedras nos rins e forma uma pedra especial chamada cálculo coraliforme. É uma pedra bem grande que pode ocupar o rim todo e é provocada por uma bactéria que dá infecção urinária, né? Uau. Então, infecção urinária é uma situação típica de doença que é acompanhada pelo urologista e muitos pacientes leigos também não sabem disso. E tem muita gente que acaba lidando com a infecção urinária, talvez até com um pouco de descaso, né? Achando Sim. que ela é simples, então vai ali, toma um antibiótico. Claro que há um desconforto muito grande, mas que não faz um acompanhamento sério. Quem tem, por exemplo, infecção urinária de repetição, e aí tem um risco maior para ter pedra no rim, precisa fazer que tipo de acompanhamento com o urologista? Precisa, por exemplo, não tratar às cegas. Isso é uma coisa que a gente vê direto, né? O paciente que tem sintoma de infecção urinária, ele se automedica, pede a receita e já começa a tratar a infecção sem nenhum critério, né? É muito importante fazer o exame de urina e urocultura, principalmente esse, que confirma que é uma infecção urinária, tá? Porque nem sempre o paciente que tem sintoma de infecção urinária tem, de fato, uma infecção urinária, tá? É importante fazer esse acompanhamento. Hoje existem vacinas por boca que você pode tomar que, digamos, reduzem a ocorrência da infecção urinária de repetição. Tem uma série de orientações que a gente pode fazer. Existem produtos naturais, como o cranberry, que você pode passar para o cliente, que reduz bastante também a ocorrência da infecção. Existem hábitos e medidas que a gente pode orientar, dietas, prevenção para aquelas mulheres que têm infecção urinária associada à atividade sexual, que é uma situação também muito frequente que eu, como urologista, trato com muita frequência no consultório. E apesar de ter uma relação com a atividade sexual, não é uma doença sexualmente transmissível? Não, de forma a infecção alguma, urinária. não. Algumas mulheres ficam até preocupadas, Sim. Alguns casais entram em conflito porque falam, Sim. Poxa, mas você está com infecção urinária, pegou como? Pegou de quem? Não Sim. é sexualmente transmissível. Não. Infecção urinária não é uma doença sexualmente transmissível, mas para algumas mulheres é uma coisa que acaba tendo uma relação direta. A gente vê, tem, inclusive, mulheres que acabam tendo aversão à atividade sexual porque sabe que 1 ou 2 dias depois da atividade sexual vai ter uma cistite, tá? Então, é uma situação típica que nós, urologistas, podemos tratar e prevenir infecções urinárias. Existem várias abordagens que melhoram muito a qualidade de vida de uma mulher nessa situação, né? Perfeito. Então, como você falou que existe uma relação de infecção urinária com pedra no rim, eu estou aqui imaginando que quem tem infecção urinária, além de ter que fazer lá o acompanhamento com o urologista quando sentir os sintomas, precisa volta e meia também dar uma olhadinha nesse rim, como é que tá, porque pode estar então formando um cálculo renal, é isso? Pode. Lembrando que muitas vezes o paciente tem uma doença oculta, né? Ele não tem nenhuma ideia de que tem pedra no rim, pode ter uma pedra bem grande até, sabe? E que às vezes dá um sintoma, dá uma pontada, ele pensa que é uma dor de coluna e às vezes pode ter uma surpresa, faz um check-up e descobre que tem não uma, até várias pedras, isso é super frequente. Mulheres têm mais pedra no rins que homens? Na verdade, é o contrário. O contrário. Os homens têm mais pedra nos rins que as mulheres, né? Ok. Quando tem lá pedra e algumas pessoas entram em crise, sentem dores, como é que faz para melhorar tudo isso? Então, o paciente que dá entrada no pronto-socorro com cólica renal, ele é avaliado geralmente por um médico generalista, um cirurgião geral, e a gente segue um protocolo, né? Não é todo paciente que precisa ser atendido pelo urologista, né? Geralmente aquele paciente com uma dor que não melhora com a medicação, com uma dor refratária, nós somos acionados, né? E aí acabamos internando. Isso a gente leva em consideração vários critérios. Então, tamanho da pedra, localização, tempo de dor, se tem infecção urinária associada ou não,
se tem um rim só, se tem doenças associadas, a gente acaba decidindo que ele precisa de uma intervenção. Diferente do passado, hoje nós fazemos cirurgias muito rápidas, simples, com uma recuperação muito breve. Então, a gente normalmente interna o paciente, consegue dar alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Inclusive, eu trouxe um equipamento que não é muito conhecido, né? Pelo Quero ver. Tá? Eu trouxe novidades. esse equipamento. Hoje é uma das formas mais modernas de tratamento de pedra nos rins, né? Então, é um equipamento chamado ureteroscópio flexível e ele serve para quê? Serve para a gente operar o rim, né? Sem corte. A gente não fura a barriga, não é videolaparoscopia, o paciente obviamente anestesiado. Você entra com esse aparelho dentro do corpo do paciente pela uretra, sobe pela bexiga, ureter e vai até, essa ponta vai até dentro do rim, tá? Você vê que é um aparelho bem fino e você pode ver que ele é articulado, né? Ele faz curva e você consegue entrar em todas as cavidades do rim e com isso eu consigo limpar o rim. Isso não era possível até alguns anos atrás e hoje é a realidade, né? Hoje você consegue pegar um paciente com cólica renal, com várias pedras no rim e limpar o rim, tá? Sem corte. E no dia seguinte o paciente vai para casa com um curativo interno chamado catéter duplo J. Normalmente isso fica poucos dias no corpo do paciente, a gente tira no consultório, hoje é muito frequente essa abordagem. E o paciente não tem aquela recuperação, antigamente era muito longa, né? Com dores, cortes, e é eficiente, rápido, efetivo, né? Olha lá como a tecnologia é boa, né? E eu trouxe inclusive algumas pedras para você ver. Ah, eu quero ver. Tá? Olha, a gente fica sempre no imaginário, né? O que é uma pedra no rim, qual é o tamanho da pedra no rim. Isso são pedras... São pedras reais. Reais de pacientes que eu operei, né? Você vê que elas não são grandes, né? Pequenininhas. São pequenas, mas o que importa não é o tamanho da pedra, né? O que importa é a relação entre o tamanho da pedra e o canal do ureter. Se o paciente, e é muito comum isso, o paciente tem um ureter muito fino, uma pedra pequena como essa, mais escurinha, que deve ter uns 3 milímetros, pode já desencadear uma cólica renal terrível, com uma dor que é a maior que ele já sentiu na vida, né? Essa outra mais clarinha, as duas são de cálcio, tá? Essa deve ter 5 milímetros e é o tamanho mais frequentemente associado à cólica renal, tá? E são pedras que acabam parando no canal do ureter, dando uma dor típica, uma dor que começa nas costas e vai cruzando para frente da barriga e vai para a virilha. E a localização da pedra a gente pode monitorar pela evolução da dor. A dor vai mudando de característica, vai descendo de acordo com a progressão da pedra que vai descendo pelo canal, tá? Olha lá, gente, uma coisinha pequenininha e quem tem cólica renal diz que é uma dor absurda. E que maravilhosa essa tecnologia, o quanto a medicina evoluiu para proporcionar todo essa melhora, esse conforto, esse tratamento eficiente, né? Tem uma coisa que muitos pacientes não sabem, eu acho que esse espaço é muito bom para a gente poder conscientizar a população. Muitos pacientes pensam que o tratamento do urologista acaba quando tira a pedra. Não, ele pode estar apenas começando. Por exemplo, essa pedrinha que a gente tira do paciente pode ser enviada para uma análise. A gente consegue descobrir a composição da pedra, existem várias composições de pedra. A gente pode pedir uma série de exames de laboratório com urina de 24 horas e com esses exames você consegue descobrir a razão do paciente ter pedra. Isso permite uma ação diferenciada, onde você vai fazer um tratamento específico para o problema do paciente. E eu vejo no meu consultório que a grande maioria dos pacientes não faz ideia que pode fazer uma prevenção... Tratar a causa. Personalizar, tratar a causa. Qual é a principal causa de pedra no rim? Bem, genericamente a gente fala que é pouca água, né? E uma alimentação incorreta. Eu vejo no consultório, quando você faz uma avaliação mais aprofundada, que as causas são muito diversificadas. Tem paciente que tem ácido úrico alto no sangue e muita eliminação de ácido úrico na urina, que dá uma pedra de ácido úrico, uma pedra laranja, uma cor bem típica, parece de ouro, né? Tem pacientes que têm deficiência de citrato na urina,
Tem pacientes que têm doenças específicas associadas, doenças do trato intestinal associadas com doença do rim. E isso tudo dá para ver a hora que manda essa pedra para análise? E quando faz essa bateria de exames, são vários exames no sangue e na urina, para descobrir o que a gente chama de distúrbio metabólico de nefrolitíase. Então, é uma investigação apropriada, específica, que o urologista pode pedir e deveria pedir em todos os pacientes que têm uma cólica renal. Maravilha. Infelizmente, nosso tempo já acabou, eu queria conversar mais. Olha. Mas bem rapidinho, doutor, só para explicar para a turma, qual é a diferença do urologista para o nefrologista? É uma ótima pergunta. O urologista é cirurgião e o nefrologista é um clínico. Os dois médicos cuidam do mesmo órgão, que é o rim. A diferença é que o cirurgião tem uma abordagem mais voltada para doenças tratadas com cirurgia, como pedra no rim, câncer. E o nefrologista normalmente cuida de doenças autoimunes, doenças que fazem o rim progressivamente parar de funcionar. E geralmente ele cuida de um paciente que está em preparação para transplante renal. Essa é a diferença. Ok. E aí ele volta, a gente conversa mais e as suas dúvidas serão respondidas. Ele está no site www.climedim.com.br, Dr. Flávio Izuka, www.climedim.com.br. Siga no Instagram também, que tem sempre muitas informações, Climedim Oficial. Okay. Até a próxima, então. Foi um Obrigado, prazer, viu, Cláudia. aprender contigo. Muito Tudo de bom, obrigada. obrigado. Passei o Instagram, lembrei até de falar uma coisa pra você. Presta atenção no que é que você anda seguindo no Instagram. Tem tanto Instagram útil, informativo, que vão nos ensinando a cuidar cada vez melhor da gente, né? Ao passo que também tem tanto Instagram que deixa a gente com a autoestima pra baixo, que faz com que a gente se sinta mal, porque a gente fica achando que o mundo é cor-de-rosa e não é. Então presta atenção, o que é que você anda seguindo nas redes sociais, tá bom?